E agora, nós vamos para o qual. Lembre-se, tem substantivo antes, porque todo pronome lativo tem que ter substantivo ou pronome, mas do qual é sempre substantivo. Tende a aparecer a preposição sem, sob, com, contra, entre, perante e sobre. Ou sem preposição, mas para evitar a ambiguidade. Então eu vou dizer, conheça a empresa com a qual trabalho. O que eu vejo? Tem substantivo empresa. E eu trabalho com quem? Eu trabalho com a empresa. Por isso, neste momento, se eu trabalho com alguém, esse com a empresa é o adjunto adverbial de companhia. Então, tem que ter o com, que é a preposição que está aqui, e tem que ser a qual, porque a empresa é feminino. Este é o assunto sobre o qual falamos. Tem um assunto, que é substantivo, tem o verbo falar. E eu não vou falar do assunto. Eu posso falar, falamos do assunto, mas posso falar sobre o assunto. Então, quando eu falo sobre o assunto, é adjunto adverbial de assunto. E como eu usei o sobre, e assunto é masculino, eu tenho que falar sobre o qual. Não posso dizer nunca sobre quê, apenas sobre o qual. Se fosse a matéria, seria sobre a qual. Estes são os obstáculos contra os quais lutamos. Quem luta, luta contra alguma coisa. Então, esse lutar exige a preposição contra, por isso que vai ser contra os quais, para falar, para evitar repetir obstáculos, que é masculino plural, por isso contra os quais. E lutamos contra quê ou contra quem? Contra os obstáculos, é o adjunto adverbial de oposição. A Carta de Caminha, a qual inaugura a literatura no Brasil, foi redigida em 1500. O que eu tenho? Carta, que é feminino, Caminha, que é a pessoa que escreveu a carta. Então, Caminha é homem e carta é feminino. Como é que eu vou saber de quem que eu estou falando? Quando eu falo a qual, eu estou me referindo a Caminha. A carta. Quando eu falo o qual, é porque eu estou falando do homem, que é o Caminha. Então, a Carta de Caminha, a qual inaugura a literatura no Brasil, foi redigida em 1500. Então, a carta inaugura. Quando não há preposição, ele pode ser sujeito, que é o caso aqui. A carta inaugura. Ela é sujeito.